Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula com o professor Lucas Skywalker. Nessa aula nós vamos resolver 5 exercícios sobre fenômenos ópticos, tá ok? É aquela parte de absorção, reflexão, refração e também a parte de cores, tá? Então não deixe de dar aquele like se você gostar da aula e também de compartilhar com seus amigos aí para poder ajudar o canal, ok? Um grande abraço aí, vem comigo e que a força esteja com você. Valeu! Fala pessoal, beleza? Então bem-vindos de volta aí, né? Vamos então começar os exercícios aí referentes à aula de fenômenos ópticos, tá? Lembrando que essa parte da matéria, né, eu estou falando sobre a parte de cores, né, de objetos, usar a relação fundamental da ondulatória para a luz, né, que é o C igual a lambda F, tá bom? Também estamos falando de fenômenos de absorção, né, de reflexão e refração, tá? Então essa parte da matéria que abrange esses exercícios aí, ok? Então vamos lá, então, primeira questão, né? Lembrando que essa matéria, né, é um pouco mais teórica, mais conceitual, então os exercícios tendem também a ser, né, mais teóricos e conceituais, ok? Bom, a primeira questão fala o seguinte, professor, pede aos grupos de estudo, né, que apresentem à classe suas principais conclusões sobre os fundamentos para o desenvolvimento do estudo da óptica geométrica, né? Então o grupo 1 vai lá e fala o seguinte, os feixes de luz podem apresentar-se em raios paralelos, convergentes ou divergentes. O grupo 2, os fenômenos de reflexão, refração e absorção ocorrem isoladamente e nunca simultaneamente. Ok, grupo 3, enquanto num corpo pintado de preto fosco predomina a absorção, em um corpo pintado de branco predomina a difusão, né, no caso dos raios, né? E 4, os raios luminosos se propagam em linha reta nos meios homogêneos e transparentes. Então, são corretas as conclusões dos grupos. Bom, vamos lá, né? O grupo 1 falou que os feixes de luz podem ser raios paralelos, convergentes ou divergentes. Está correto, né? Os feixes eles podem ser convergentes, né? Por exemplo, uma lupa, né, converge os raios, divergente. Raios de uma lâmpada, né, incandescente, por exemplo, são divergentes, né? Em paralelos, também existem feixes paralelos, por exemplo, quando o feixe de luz é paralelo, né? Então está verdadeiro isso, ok? Ou correto, né? Segundo grupo fala o seguinte, os fenômenos da reflexão, refração e absorção ocorrem de forma isolada e nunca simultaneamente, né? Essa questão aqui tá, essa conclusão está errada, né? Na verdade, os fenômenos eles ocorrem simultaneamente, né? Se você pega um raio de luz, né, ele incide numa superfície, né? Por exemplo, o raio de luz incide na água, né? Você vai ter a reflexão, porque você enxerga a água, você vai ter a refração, né, que é a passagem do raio do ar para a água, e você vai ter também a absorção, ou seja, uma parcela dessa radiação ela vai ser absorvida pela água aí, né? Então, está errado, né? A gente apenas separa aí para poder estudar, tá? Mas elas ocorrem simultaneamente. Então é falsa. O 3, enquanto num corpo pintado de preto fosco predomina a absorção, em um corpo pintado de branco predomina a difusão. Tá correto, né? Porque se o corpo é preto, o que acontece? Ele absorve todas as cores, né? Então se uma radiação, a luz do sol, né? Ou uma radiação incide, né? Uma radiação policromática, ela incide nesse corpo preto, ele vai absorver todas as cores. Por isso que ele fica preto, na verdade, né? Porque ele não reflete nenhuma. E o branco já é o contrário, né? Se ele é branco, ele vai refletir todas as cores, né, do espectro, então ele vai parecer para você branco, já que o branco é a união, né, na forma do sistema RGB das diferentes cores, né? Por exemplo, do arco-íris, né? Então tá verdadeiro essa daqui. E o grupo 4 fala que os raios luminosos se propagam em linha reta nos meios homogêneos e transparentes. Correto, né? Porque se o meio é homogêneo e transparente, né, não vai ter desvio desse raio, né? Se o meio fosse, por exemplo, translúcido, né, ele já ia, por exemplo, fumaça, né, nevoeiro, ele ia desviar esse raio de luz, né? Poderia até desviar e também ter absorção, né? No caso, se ele é transparente ou homogêneo, a luz vai se propagar em linha reta. Então a resposta correta, 1, 3 e 4. Então a letra C está correta, ok? Bom, sem mais delongas, vamos para a segunda questão. Fala o seguinte, da Unicamp, né? O teatro de luz negra típico da República Tcheca é um tipo de representação cênica caracterizada pelo uso de cenário escuro como a iluminação estratégica dos objetos exibidos. No entanto, o termo luz negra é fisicamente incoerente, né? Pois a coloração negra é justamente a ausência de luz. A luz branca é a composição da luz com vários comprimentos de onda, e a cor de um corpo é dada pelo comprimento de onda da luz que ele predominantemente reflete. Assim, um quadro que apresente as cores azul e branca, vamos lá, né? Vamos fazer um quadro com as cores azul e branca. Vamos fazer tipo uma bandeira, sei lá o que. Vamos de Picasso aqui agora. Então o quadro tem a borda aqui azul,
tá? Porque ele seja assim, né? Uma parte azul aqui, tá? E uma parte branca, tá? Então ele vai ser iluminado. Então ele apresenta, né, as cores azul e branco quando o quê? Iluminado por luz branca, né? Olha lá. Um quadro que apresenta as cores azul e branco quando iluminado por luz solar, ao ser iluminado por uma luz monocromática, né, uma cor só, de comprimento de onda correspondente à cor amarela. Então se ele for iluminado com uma luz de cor amarela, com as cores que ele apresentará, né? Bom, então vamos lembrar da teoria das cores aí, né? Como é que a gente enxerga o objeto? Lembrando que a cor que nós vemos no objeto é a cor que sensibiliza nossos olhos, né? Tem a ver com a frequência daquela cor, e cada cor tem uma frequência, né? Então, se você iluminar esse objeto com uma luz amarela, né? Se o objeto for amarelo, você vai enxergar amarelo. Se ele for branco, como o branco reflete todas as cores, né? Então a gente vai enxergar amarelo. Então essa parte branca, na verdade, né, do nosso quadro, ela vai parecer amarelo, né? E essa cor azul aqui, né, já que azul só vai refletir o azul porque é azul, né? Então essa parte aqui azul vai aparecer, se você iluminar com uma cor amarela, vai aparecer preto, ou seja, uma cor negra, né, que ele fala ali. Então essa parte aqui vai ficar preta. Por quê? Porque se aqui é azul, o que vai acontecer? Quando você incidir uma luz monocromática amarela, ela vai absorver todas as cores e só refletiria o amarelo. No caso, como ele é azul, né, ele faria o quê? Ele absorveria todas as cores e refletiria só o azul. Então, na verdade, como você incidiu nessa parte azul a luz monocromática amarela, essa parte azul ela vai absorver a cor amarela. Então ela não vai refletir nada, né? Porque se ela absorver amarelo, a única cor que chegou aqui de luz foi amarelo. Então essa parte aqui para nós vai parecer preto, né? Porque vai absorver amarelo e não vai refletir nada. Se essa parte fosse amarela, aí sim, ela ia absorveria o resto das cores e só refletiria o amarelo. Como você incidiria nela a luz amarela, ela iria parecer amarela, né? Mas no caso, como ela é azul e você incidiu a cor amarela, ela vai parecer preto, né? Qualquer outra cor que não fosse amarela, galera, vai aparecer preto, tá? Qualquer outra cor, azul, vermelho, verde, tá? Ele só vai refletir o azul se chegar a luz branca, né? No caso, luz solar, ou a luz azul mesmo, né? Uma luz monocromática azul, tá? Então a resposta correta aí é que vai aparecer então, né? No caso aqui, letra B, né? Negra e amarela, né? Então ele perguntou lá pra gente quais são as cores que a gente vai ver, né? Negra, né? No caso aqui é pretinho, e amarelo aqui, tá ok? Embora que seja magenta, né? Ok. Muito bem, a questão teórica de cores, né? Cores basicamente vai cair mais ou menos, vai cair praticamente isso mesmo, né? Um tipo de questão assim, tá? A questão 3 do Enem é uma questão mais conceitual, né? Que exige de você um pouquinho mais de conhecimento do cotidiano aí, né? Vamos ver. Considere um equipamento capaz de emitir radiação eletromagnética com um comprimento de onda bem menor que a radiação ultravioleta. Ok, bem menor que a radiação ultravioleta, tá? Se o lambda é menor, então a frequência é maior, né? Tem que lembrar disso, então essa radiação com um lambda menor que a ultravioleta vai ser mais penetrante, né? Porque ela tem maior frequência, tá? Então suponha que a radiação emitida por esse equipamento foi apontada para um tipo específico de filme fotográfico e entre o equipamento e os filmes foi posicionado o pescoço de um indivíduo. Né? Tá aqui o pescoço, né? Aqui é uma chapa, né, de radiação aqui, né? Quanto mais exposto à radiação, mais escuro se torna o filme após a revelação. Ok. Após acionar o equipamento e revelar o filme, evidenciou-se a imagem mostrada na figura ao lado. Então aqui a figura, né, uma chapa de raio-x aí praticamente, né? Então a parte escura, ele fala lá, né, quanto mais exposto à radiação, mais escuro torna-se o filme, né? Mais escuro torna-se o filme por causa que o filme, né, ele tem além de fósforo, né, para ser sensível à luz, para você enxergar o filme, ele tem também sais de prata, né? A prata ela é sensível à radiação, né? Então você tem sais de prata e quando você emite a radiação nela, ela escurece, tá? Então ele fala também o seguinte, e também tem, tem a variável aqui de densidade radiológica de cada material, né, do ser humano no caso aí. Depois eu vou explicar melhor isso. Então, após acionar o equipamento e revelar o filme, evidenciou-se a imagem como está ali, tá? Dentre os fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e os átomos do indivíduo que permitem a obtenção desta imagem,
inclui-se a. Bom, como é que você forma essa imagem então, né? Na verdade, você tem os ossos, né? Os ossos têm sais de cálcio, tá? Então, os sais de cálcio, cálcio é metal, né? Em geral, os metais e o cálcio, eles têm uma chamada densidade radiológica, ou seja, uma capacidade de absorver a radiação maior que, por exemplo, a água, a gordura do nosso corpo, os músculos, né? Então, devido a essa diferença de capacidade de absorção entre o cálcio, né, dos ossos, né, e os demais materiais, você consegue ter esse contraste aqui. Então, o material que está mais que melhor absorve a radiação, né, vai me dar essa coloração branca aqui, né, essa imagem branca que seria a imagem dos nossos ossos, e o que não é absorvido, né, vai nos dar aí a imagem preta, porque na verdade são os fótons que chegaram, né, da radiação nos átomos de prata e escureceram aí o filme, né? Então como aqui nessa região preta passou mais radiação que na região dos ossos, né, que tem o cálcio, que absorveu a radiação, então quem mais sofreu aí, né, quem foi mais atingido pela radiação, né, escureceu mais o filme, né, porque ela tem sais de prata, tá? Então esse fenômeno é devido à absorção, né? Não, vamos ver aqui, letra A. A absorção da radiação eletromagnética e a consequente ionização dos átomos de cálcio que se transformam em átomos de fósforo. Não, eles não se transformam em átomos de fósforo, né? Eles são apenas absorvidos, eles apenas absorvem a radiação. Aqui não é, por exemplo, uma transmutação nuclear, né? Não converteu um átomo no outro, tá? Cuidado com isso daí. A letra B fala que a maior absorção da radiação eletromagnética é pelos átomos de cálcio que por outros tipos de átomos. Sim, essa é a verdadeira resposta aí, né? Só para confirmar. Letra C, maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos de carbono. Não, carbono não, né? Letra D, maior refração ao atravessar os átomos de carbono. Também não. E maior ionização das moléculas de água. Também não. Então, beleza, a letra B está correta, né? Uma questão aí mais para o cotidiano aí, beleza? Bom, pessoal, continuando então, vamos para a questão 4, né? A questão 4 fala o seguinte. As lentes fotocromáticas, né, escurecem quando expostas à luz solar por causa das reações químicas reversíveis entre uma espécie incolor e outra colorida, tá? Para quem não sabe que são lentes fotocromáticas, são aquelas lentes tipo transistors, né, que escurecem quando você sai na luz, né, no sol, por exemplo, ela escurece, né, porque ela tem sais de prata, e a prata, né, essas lentes ela tem sais de prata, né, que quando exposta à luz, a prata ela causa uma reação, né, ela sofre uma reação química e vira prata metálica, né? Na verdade ela está na forma de sais de prata, né? E quando esse sal de prata ele é atingido pela luz solar, no caso, ele reage com a luz, né? Uma reação fotossensível se converte em prata metálica e escurece essa lente, tá? E também ela tem cobra, né, se eu não me engano, para poder evitar que a reação seja reversível ali. Mas enfim, né? Só para um detalhe técnico do como é que funciona essa lente, tá? Então, diversas reações podem ser utilizadas aí a escolha do melhor reagente para esse fim se baseia em 3 principais aspectos, né? Então ele fala assim: primeiro aspecto, quanto escurece a lente, então quanto esse reagente escurece a lente. Segundo aspecto, né? Então quanto esse reagente escurece a lente. Segundo aspecto, o tempo de escurecimento quando exposta à luz solar. Então é uma questão do Enem também, né? Só para reforçar aí. E terceiro item, ele fala o tempo de esmaecimento em ambiente sem forte luz solar, ou seja, o tempo que ela demora para poder voltar da cor preta para cor para transparente, né? Então esmaecer é perder a cor, tá? Então é com base nesses 3 fatores que a gente vai escolher a lente, tá? E além disso ele fala assim, ó, transmitância indica, então transmitância, vamos um pouquinho embaixo, ó, transmitância indica o quê? A razão entre a quantidade de luz, né, que atravessa a lente, né, ou no caso o meio, e a quantidade de luz que incide sobre ele. Então a transmitância seria mais ou menos uma coisa assim, né, uma razão entre a intensidade de luz que atravessa a lente, né, o meio, e a intensidade de luz que chega na lente, né? Então, por exemplo, assim, né, se chegou lá, por exemplo, vamos pegar aí um exemplo, chegou na lâmpada, olha, na lente X intensidade, e passou, quanto que passou? Passou 0,3x, então qual vai ser a intensidade? Aliás, qual vai ser a transmitância? Ela vai ser 0,3x, que atravessou a lente, sobre sobre x, né? Sobre x. Ou seja, vai dar 0,3. Ou seja, a transmitância, se eu converter em porcentagem, ela vai ser 30%. Então, se chegou x e passou 0,3x, ou 30% de x, então a transmitância é 30%. No caso, né, vamos ver lá o que ele perguntou. Bom, ele perguntou o seguinte, né? Aqui, pau.
Durante um teste de controle para o desenvolvimento de novas lentes fotocromáticas, foram analisadas 5 amostras que utilizam reagentes químicos diferentes. Tá? Ok. No quadro são apresentados os resultados. Então tá aqui, a amostra 1, 2, 3, 4, 5, tempo de escurecimento em segundos, tempo de esmaecimento em segundos e a transmitância média da lente quando exposta à luz solar em porcentagem. Né? Considerando os 3 aspectos, qual é a melhor amostra de lente fotocromática para se utilizar em óculos? Bom, então é uma questão que envolve um pouco de raciocínio, né, e uma lógica, né? Ou seja, o que você quer que o óculos, que a lente faça? Que ela demore para escurecer, demore para clarear e que ela tenha uma taxa de transmissão alta ou baixa? Então, né, usando a lógica, a gente quer uma lente que tenha um tempo de escurecimento pequeno, porque eu não quero que ela demore para escurecer. Então aqui a gente tem esse 20, né, a amostra 1 e a amostra 3. E também eu quero que ela esmaeça rápido, né, quando eu não tiver na luz, que ela perca a cor rápida, né, que ela deixe de ficar preta e fique transparente novamente, né, não fique negra no caso, né, perdão aí. Então a gente quer um tempo de esmaecimento também pequeno, né, então 30 e 30, né, e 20 aqui embaixo, né. E também queremos que ela tenha uma taxa de transmitância pequena, porque a gente não quer que chegue muita luz nos nossos olhos, né, senão não faz a função dela, né, que é proteger nossos olhos. A gente quer que ela tenha uma taxa de transmitância baixa, né? Ou seja, uma transmitância baixa, né? Então aqui a menor seria 50 e 50. Então, né, agora ficou clara a resposta, né? Qual que tem os 3 tiquinhos aí? A amostra 3, né? Então 20 de escurecimento, segundos, né? 30 de esmaecimento e 50 de transmitância, né? Então a resposta certa aí é a letra C, certo? A amostra 3 é melhor aí no que ele tinha pedido pra gente. Beleza? Letra C. Bom, quase lá, né, galera? Ok, agora vamos para a questão chamada cereja do bolo, né? A questão 5. Ok? Bom, questão 5, vamos lá. Tem um monte de detalhes, né? Vamos por partes, vai. Então, da FUVEST, né, 2016, fala o seguinte: chumaços de algodão embebidos em uma solução de vermelho de cresol de cor rosa, vermelho de cresol de cor rosa, foram colocados em 3 recipientes 1, 2 e 3 idênticos e transparentes. Então vamos fazer aqui o recipiente, né? Vamos fazer aqui um tubo de ensaio, né? Ok. Então vamos lá. Então ele colocou 3 chumaços de algodão, né? Vou colocar o chumaço aqui, outro aqui e outro aqui, tá? Vamos chamar então aí de amostra 1, amostra 2 e amostra 3, ok? Então tá aí, certo? O nosso experimento aí. Beleza. Bom, então os frascos de vidro são idênticos, né? Em 1 e 2 haviam plantas, em 3 havia rã. Então, ok, aqui vai ter a planta, aqui planta, e aqui eu vou ter uma rãzinha. Coitada da rãzinha aí. Rãzinhas die. Bom, o que mais que ele fala? Os recipientes foram vedados e iluminados durante o mesmo intervalo de tempo com luz de mesma intensidade. Então vamos vedar aqui, né? Os 3 recipientes foram vedados, né? Vedados e iluminados com luz de mesma intensidade, mas de frequência diferente. Olha lá. 1 e 2 foram iluminados com uma luz de frequência. Então vamos lá, frequência 1, né? Igual a frequência 2, 7,0 vezes 10 a 14 Hz, ok? E a frequência 2, aliás a frequência 3, né? Que é a RAM, olha lá, vamos lá, 1 e 2, né? Com frequência igual a 5, aliás, perdão, porque ele fala de novo aqui, sendo que 1 e 3, né? Então 1 e 3 foram iluminados com frequência de 7 a 10 a 14 Hz. E aqui a frequência 2, né? Então vamos tirar aqui a perninha. 2, tá? Então frequência 2, 5
Então 2 foi iluminado com frequência de 5,0 vezes 10, também é 14 Hz. Né? Que é 2. Beleza. Muito bem. O gráfico mostra a taxa de fotossíntese das clorofilas A e B em função do comprimento de onda da radiação eletromagnética. Então, se eu olhar o gráfico aqui, né? Vamos para o gráfico. Então, o que ele mostra aqui, né? Ele mostra a taxa de fotossíntese, né? Então, a capacidade de fazer fotossíntese aí para as clorofilas A e B, tá? O A é mais fraquinho, o B é a linha mais forte aí, tá? Em negrito aí, ok? Muito bem, então você vê aqui, né? Esse percentual de absorção é a fotossíntese, né? A taxa de fotossíntese, tá? Então você vê que a taxa de fotossíntese, a capacidade, né, daquela planta fazer fotossíntese, depende do quê? Depende do lambda, né? Do comprimento de onda da radiação que chega na planta, tá? Ok, legal isso, né? Experimento bacana. Bom, o que mais? Vamos lá. Então ele fala A e B em função dos comprimentos da radiação eletromagnética, ok. Considere que para essas plantas o ponto de compensação fótica, uma coisa nova aqui, né? Compensação fótica, corresponde a 20% do percentual de absorção. Então, percentual de absorção nós já vimos que é o quê? Que é a taxa de fotossíntese, que ele falou aqui. Então, esse 20% aqui no gráfico, ó, é a chamada que ele chama aí taxa de compensação fótica, tá? Compensação fótica. Então é uma questão, pessoal, difícil porque ela envolve aí, né, vários âmbitos, né, da ciência, né, biologia, né, mistura aqui com frequência que é física, né, e também tem um pouco de química aqui, né, então tá tudo misturado nessa questão, né, por isso que a gente chama de ciência da natureza, né, não é à toa. Bom, depois eu explico o que é essa taxa de compensação fótica, tá? Daqui a pouco eu já explico para vocês isso. Então ele fala, é correto afirmar que após um período de iluminação, as cores dos chumaços de algodão embebidos em solução de cresol, que no caso é rosa, né, que ele falou aqui, certo? Dos recipientes 1, 2, 3 ficaram respectivamente com quais cores? Então ele quer saber as cores que vão ficar depois, né, de iluminados com um certo tempo, de frequência, né, como ele disse aqui no texto, de mesma intensidade, né? Então são radiações de mesma intensidade, mas de frequências diferentes. Ele pergunta as cores, né, que cada chumaço de algodão vai assumir após um certo tempo de radiação, né? E aqui note e adote, né? Vamos ver aqui embaixo agora que ele deu uma dica pra gente aí. As plantas e rãs permaneceram vivas durante o experimento. Opa, então run não, not die, né? Não morreu. Didn't die. Better say. Bom, as cores de solução de cresol em ambientes como dióxido de carbono, com menor, igual ou maior que a da atmosfera, são respectivamente roxa, rosa e amarela. Isso daqui é importantíssimo. Então ele fala assim, ó, que as cores da solução de cresol em ambientes com dióxido de carbono com concentração menor, então concentração, né? Vamos lembrar colchetinho aí do dióxido de carbono. Quando for menor, né? Olha lá, ó, menor que a da atmosfera, certo? Então, vamos colocar aqui CO2 do experimento e CO2 da atmosfera. Tá? Quando for menor, a cor vai ser roxa. A gente pode até fazer aqui roxa, né? Agora eu não vou ter a cor amarela. Agora, se for igual, ele fala que a cor vai ser rosa, né? Ok, e se for maior, vai ser amarelo. Vou pôr preto, tá? Não tenho amarelo aqui, então vai preto. Beleza. Ok, bom, vamos lá, né? Vamos pelo começo. E outra coisa que ele fala, o nanômetro vale 10 a menos 9 metros, né? Que a gente já conhece, e velocidade da luz no vácuo 3 vezes a oitava metros por segundo, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, moçada, é converter essas frequências aqui em lambda, né? Porque a gente precisa saber o lambda para saber a taxa de fotossíntese ali, para a gente comparar com a taxa de fotossíntese, tá? Então vamos primeiro calcular aqui o lambda, né? Ele nos deu a frequência, vamos para o lambda, né? Vamos lá.
Então, para os comprimentos de onda, vamos por lambda, eu vou ter o seguinte. Bom, então o lambda 1, já que a frequência 1 é igual a frequência 3, o meu lambda 1 vai ser igual ao lambda 3. Que basta você pegar então, né, aquela relaçãozinha C igual a lambda F, né? Então, a velocidade da luz é igual a comprimento de onda vezes a frequência. Então, C igual a lambda F, então lambda vai ser C sobre F, né? No caso aqui, F1 que é igual a F3. Não põe F3, vai. Então vai ficar 3, né? 3 vezes 10 à oitava, dividido por 7 vezes 10 a 14. Ok? Isso vai nos dar aproximadamente aí 0,4286 vezes 10 a menos 6 metros. Ou seja, nosso lambda 1, que é igual a lambda 3, ele vai ser em nanômetros, né? Vamos colocar em nanômetros. Para dar em nanômetros, você tem que fazer o seguinte. Você tem que fazer o quê? Você tem que multiplicar esse cara por 10 a menos 3, né? Ou seja, se você andar com a vírgula 3 casas para a direita, você coloca menos 3 aqui em cima. Como aqui tá meio ruinzinho, é menos 6, né? Então vai ficar 428,6 vezes 10 a menos 9. Então você percebeu que eu andei 3 casas para a direita, né? Com a vírgula. E aqui eu coloquei 3 negativos, né? Era menos 6, ficou menos 9, tá? Então, nanômetro, porque o gráfico lá está em nanômetro. Então a gente tem que deixar em nanômetro. Ok? Então tá aí o meu lambda 1, o meu lambda 3 igual a 428,6 nanômetros. E faço o mesmo para o lambda 2, né? Então lambda 2, fazer aqui uma separação para não ficar confuso. Então lambda 2, que também vou separar essa informação, tá? Ele vai ser C sobre F2, 3 vezes 10 à oitava, dividido por, no caso ali, 5 vezes 10 a 14, que vai nos dar essa mais fácil, né? 0,6 vezes 10 a menos 6 metros, convertendo em nanômetros, a gente só andar com a vírgula 3 casas para a direita, né? Então vai ficar 600 vezes 10 a menos 9, no caso metros, né? Aliás, aqui, perdão, né? Aqui não é menos 9 nanômetros não, tá? Aqui é 428,6 nanômetros, tá? E aqui vai ficar lambda 2 igual a 600 nanômetros, ok? Beleza. Bom, primeira parte foi feita, a segunda parte, né? O que é compensação fótica, né? A compensação fótica, na verdade, é quando você tem que a velocidade, né, de fotossíntese vai ser igual à velocidade da respiração, né? Porque na verdade você tem lá, então você tem que saber o que é fotossíntese, né? Vamos pegar lá a fotossíntese, reação de fotossíntese, né? Ou seja, você vai reagir lá no caso CO2 com água. Isso, né? A planta faz isso através da radiação UV, né? Ultravioleta. E ela produz pra gente glicose, C6H12O6, e também produz pra gente oxigênio. Vamos balancear essa equação, né? 6 aqui, 6 aqui. No caso aqui é 1, né? E aqui é 6, né? Então tá aí balanceadinha a nossa equação aí de fotossíntese, né? Então aqui você tem dois processos, né? Você tem o que? Vou fazer de novo aqui para ficou meio apertado. 6CO2 mais 6H2O. Vou fazer agora a reação reversível aqui, certo? C6H12O6 mais 6O2. Pessoal, perdão, essa questão ela é grande mesmo, tá? Ela é bem complexa, tá? Então demora um tempo. Então assim, a reação direta é a fotossíntese e a reação inversa é a respiração, tá? Tem que fazer isso para poder explicar a taxa de compensação fótica, tá?
que é compensação fótica, então? É quando a velocidade de fotossíntese é igual à velocidade de respiração. Em outras palavras, o que seria? É quando o consumo de CO2 é igual à produção de oxigênio, tá? Ou seja, quando as duas reações elas estão aqui, elas estão em equilíbrio químico, né? A velocidade de ida e volta é a mesma, tá? Ou se a taxa de respiração é igual à taxa de fotossíntese, pode entender como você quiser. Mas a compensação fótica é isso. Então ele fala que a compensação fótica, né? Ou seja, a produção de O2 e o consumo de CO2, eles são iguais quando? Quando tiver 20% da fotossíntese, que ele falou lá pra gente, 20%, né, da fotossíntese, ele já tem essa igualdade, né, entre CO2 e oxigênio. E aí que tá a grande sacada do exercício, tá? Pra gente poder responder. Certo? Agora tá quase lá. Então, por exemplo, vamos pegar a planta 1, vai. Vou vir pra cá. Aqui tem mais espaço. Vamos pegar a planta 1. Ok? Então agora eu quero saber, certo? Qual que vai ser a cor, né, referente à planta 1, tá? Então vamos lá. Bom, qual que é o lambda correspondente à planta 1, né? O lambda 1, a gente encontrou lá que foi aproximadamente 428 nanômetros. A gente vai lá no gráfico, certo? Agora o gráfico que ele nos deu. Vamos pegar lá o 428, onde que ele vai estar mais ou menos, tá? 400, 450, metade é 425, né? Então vai estar muito por aqui. Então eu vou lá. Opa, olha só a taxa para mim de fotossíntese que vai dar. Certo? Conclusão. A taxa de fotossíntese que eu achei aqui, né? Vou chamar, sei lá, de X. Ela é maior que a taxa de compensação fótica, que é 20%. Ou seja, nesse caso aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter mais fotossíntese ou eu vou ter mais respiração, né? O que está acontecendo? Qual é a reação minha que está sendo favorecida aqui embaixo? Ó? Mais fotossíntese ou mais respiração? Como a minha taxa de fotossíntese, né? Ela está maior que a taxa de compensação fótica, onde ambos são iguais, então eu estou favorecendo quem? A minha fotossíntese. Ou seja, eu estou favorecendo a produção de quê? A produção de oxigênio. E se eu estou produzindo mais oxigênio, eu estou consumindo mais CO2, né? Porque a reação está indo para a direita, né? Certo? Então, na verdade, aqui, ó, né, nessa planta 1, a concentração de CO2 ela vai cair, né, do experimento. Ela vai ser menor que a concentração da atmosfera. Ok? E, por consequência, a cor que vai dar nesse chumaço, né, da planta 1, ela vai ser a cor roxa. Ok? Então essa é a análise que tem que fazer. Você tem que olhar o gráfico, ver se passou da taxa de compensação fótica, que é 20%, onde elas são iguais, né? O consumo de O2, aliás, a produção de O2 e o consumo de CO2. E se for maior, né? Se for maior que o 20%, então vai ter mais fotossíntese do que respiração. Então você vai diminuir o CO2 aí, né, em relação à atmosfera. Tá ok? Para a planta 2, a gente vai ter o seguinte, né? Na planta 2, o lambda é quanto? O lambda 2, ele vale 600 nanômetros, né? Então eu vou lá no 600 nanômetros, lá no meu gráfico. 600 está aqui, ó. Opa, olha a minha taxa de compensação fótica, né? Ela está dando praticamente aqui, vamos chamar de Y, e dando aí uns 10%. Né? Tá embaixo. Na verdade aqui o X, né, que a gente achou lá em cima antes, ele era 70, né? E aqui esse Y ele vale, na verdade, 10, né? Tá? Então você está dando 10% de compensação fótica, ou seja, nesse caso da planta 2, eu estou tendo mais o que? Eu estou favorecendo a respiração, porque ainda não atingiu a taxa de compensação, não igualou ainda o CO2 com o oxigênio, né? Ou seja, eu estou favorecendo quem? Estou favorecendo a respiração, né? Ou seja, o consumo de CO2. Aliás, consumo não, perdão, a produção de CO2, né? Então, o que vai acontecer agora, né? A concentração de CO2 ela vai aumentar, né? Por quê? Porque agora eu estou favorecendo a reação de formação de CO2. Então, a concentração de CO2 do experimento ela vai ser maior que a do CO2 da atmosfera. Então a coloração que eu vou ter aqui, ele falou lá, né, quando for menor é roxa, quando for maior vai ser o que? Cor amarela, né?
Então, estou favorecendo aqui a cor amarela. Tá? Achou que fosse rosa, né? Mas não é não, é amarelo. Certo? Então, a concentração de CO2 experimenta maior que a da atmosfera, então vai ser amarelo. Né? Tô usando aqui a cor aleatória, tá, moçada? Não liga não. E, no caso aí, na coitadinha da rã, né? Que tá lá, embebada lá, né? Coitada aí. O lambda vai ser o lambda 3, no caso, né? Experimento 3, que foi também, né? O valor de 428 nanômetros, né? Mas no caso da RAM, né? A gente não vai olhar o gráfico, né? Perdão, que a RAM. Por que não vai olhar o gráfico? Porque a RAM não é planta, né? Então ela não vai fazer fotossíntese. Então você esquece, né? A RAM não tem fotossíntese. A RAM tem apenas uma única coisa, né? O que ela tem? Respiração. Ela respira. Então na respiração, o que vai acontecer com o CO2? A concentração de CO2 vai aumentar, porque na hora que ela respirar, ela vai emitir CO2 para a atmosfera. Então, a concentração de CO2 do experimento 3 vai ser também maior que a da atmosfera, né? E, portanto, a coloração que nós vamos ter aqui também vai ser a cor amarela. Tá, pessoal? Então, a resposta vai ser roxo, amarela e amarela, ou seja, finalmente, a letra A. Tá aí, né? Uma questão bem complicada, né? Bem capciosa, né? Com vários detalhes aí. Até dei uma errada aqui no nanômetro, né? Enfim, tá? Perdão aqui. Uau, acontece, né? Mas beleza, galera? É isso aí, tá? Qualquer dúvida aí, pode perguntar aí, tá na descrição aí. Que na medida do possível eu tento ajudá-los aí a tirar as dúvidas, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação, né? Por assistir a mais essa aula, tá? Valeu mesmo. Não esqueça de dar aquele like no vídeo se você gostou e também de compartilhar com seus colegas aí, amigos, né, parentes, né, familiares distantes, tá bom? Um grande abraço aí e que a força esteja com você. Valeu!